Shalom, shalom, Igreja do Avivamento, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tava com saudade, vim aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal e eu continuo contando com a ajuda de vocês para ajudar a divulgar esse trabalho que tá lindo, muitas vidas sendo ministradas, vidas foram alcançadas já através desse trabalho. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor. E estamos aqui para mais um vídeo. Continua compartilhando, comentando, deixando seu like, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. E vamos lá para mais um vídeo? Hoje vai ser tremendo, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra linda. Eu ministrei ontem na nossa célula e vou estar trazendo para vocês aqui, porque essa palavra está remoendo aqui, ainda está sendo ministrada, trabalhada. E é assim, a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E é uma história muito conhecida. Provavelmente já ouviram falar dessa mulher. Nós vamos contar a história hoje de uma mulher na Bíblia muito conhecida, que teve um encontro com Jesus e que tem muitas coisas para trazer para a gente, para acrescentar nossos conhecimentos, que o Senhor venha falar ao coração de cada um através dessa palavra, amém? Vamos orar? Feche seus olhos em reverência ao Senhor e vamos orar e agradecer esse Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu entro em Tua presença, primeiramente, Senhor, para Te agradecer por esse dia chamado hoje, Pai. Pai, obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui nesse momento, cada vida, Senhor, que parou para assistir esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um. Espírito Santo, conduza, Senhor, esse estudo, conduza, Senhor, esse trabalho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Senhor, o coração de quem está precisando ouvir essa palavra. Que o Senhor alcance, Senhor, pessoas de longe, de perto, de outras nações, meu Deus. Sopra, Senhor, o nome desse canal. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver uma mulher, Senhor, uma pessoa precisando ouvir essa palavra, meu Deus, que ela seja alcançada através desse vídeo, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, que gire uma chave, Senhor, na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha ministrar e tocar profundamente através da Tua palavra. Espírito Santo, continua conosco, porque é tudo para Ti, Pai. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Hoje vou trazer para vocês, como eu disse, ela é bem conhecida, que está em João 4. E nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher samaritana. Sim, é uma história linda, é uma história que quando nós lemos em João, é uma história que ela ministra muito os nossos corações, principalmente aí para pessoas que já sofreram algum tipo de rejeição, pessoas que se sentem improváveis e que depois que tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dela é transformada. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós vamos começar em João 4, a partir do verso 5. Aliás, do verso 4. João 4:4. E a palavra de Deus diz assim: num caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que fica perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia e Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água? Ou cântaro, né, em algumas versões.
e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá, chama o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que está agora também não é seu. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que o motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas mulheres saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Ele estava de passagem ali, mas por causa dela, que saiu evangelizando, gritando, de tudo aquilo, daquele encontro que ela teve com o Messias, Jesus ficou mais 3 dias naquela cidade e houve muitos milagres. Olha que história linda. Aqui nós vamos falar sobre rejeição, o encontro que ela teve com Jesus e o propósito. E o que eu quero trazer, assim, de ponto-chave é que Deus não evita os rejeitados. Ele marca um encontro com eles. Ali, Jesus ele tinha outra opção de outros caminhos para não passar pelaquela cidade, como outros judeus faziam naquela época. E por isso, a viagem se tornava até mais longa. Mas Jesus, ele já sabia, ele marcou o encontro com aquela mulher, naquele poço, naquele momento. E lendo a palavra, a gente fica ali imaginando, num horário de meio-dia, o Senhor dispensou os discípulos dele para ficar sós com ela, porque era necessário. Aquele horário de meio-dia, nós ficamos imaginando que aquela mulher sempre viria nesse horário ali. Era uma mulher, vamos trazer para os dias de hoje, uma mulher que se sentia rejeitada, uma mulher que muitas vezes podia ser vítima de xingamentos, de julgamentos. Ela sabia que fazia coisas que não eram corretas aos olhos de Deus e que ela sempre iria ali porque era um momento em que ela iria estar normalmente sozinha, né? Porque as mulheres normalmente iam pela manhã, né?
amanhecer o dia, as donas de casa sabem disso, né? Começa a correria, lava a louça, lava a roupa. Isso precisa de água, né? Precisa para manter essa demanda ali. E então as mulheres iam logo cedo, porque o sol não estava com uma temperatura tão elevada. Tinha um fluxo maior de mulheres naquele poço. Imagina, numa cidade em que ela era conhecida, a Bíblia fala que nem o marido era dela, então não era o propósito que Deus tinha para a vida dela. A gente entende que essa mulher era uma mulher que ela buscava esses relacionamentos para se satisfazer emocionalmente, buscando ali cura, buscando se preencher, todo aquele vazio de Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos distraímos com coisas para tentar nos preencher com aquilo que não é o que Deus tem pra gente e acabamos nos frustrando. Era uma mulher que tinha ali muitas feridas, que carregava muitas feridas, muitas mágoas, né? Um ponto aqui, aquela mulher era rejeitada pelas pessoas, pela sociedade, até pela própria história. Já tinha tido vários relacionamentos. Ela ia ao poço sempre sozinha por questão de isolamento, por conta desses vexames. Ela era julgada. Era por conta dessas questões que ela sempre optava aí naquele lugar, naquele horário. E Jesus, ele pediu ali água para ela, para puxar ali um assunto. E ela foi ali sempre olhando para o lado físico, né? Falando da água. E Jesus sempre falando ali do espiritual, falando que quem beber daquela água voltaria a ter sede, mas a água que ele der seria uma água uma fonte de vida eterna. Talvez você também já se sentiu assim, rejeitada, deixada, esquecida. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele não vai mudar a rota para te evitar, mesmo que você diga, mas você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o meu passado, você não tem noção do que eu já aprontei. Mas foi para essas pessoas que Jesus veio, para mim e para você. Pessoas improváveis, pessoas que já receberam vários decretos de que essa daí não vai dar para nada, esse daí não tem mais jeito. Mas Jesus, ele veio para os doentes. Eu quero te dizer nesse momento que Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam de cura, de libertação, aqueles que precisam da revelação da palavra. E foi exatamente o que Jesus fez ali com aquela mulher. Foi muito lindo aquele encontro, porque a mulher chegou de um jeito e saiu de outro. E isso só nos mostra que não tem como você ficar diante de Jesus e sair da mesma forma, sair a mesma pessoa. Jesus, ele sabia que ela estaria ali. Ele parou, ele sentou, ele dispensou os discípulos, porque ele sabia que ela estaria ali. E mesmo assim, decidiu passar por Samaria para esperar aquela mulher naquele momento, naquele exato lugar. Então, muitas vezes, o Senhor, ele está te esperando, ele está montando rotas, ele está usando estratégias. Às vezes, essa situação que você está passando, que você está vivendo, muitas vezes a gente não entende, a gente questiona, murmura, não está entendendo como, mas faz parte do plano de Deus, é para te encontrar. É para te fazer chegar até Ele. E eu acho incrível que Jesus, ele marcou esse encontro exatamente no poço. E aquela mulher estava ao lado do poço. E quando o Senhor, ele me encontrou, eu estava no fundo do poço. E você? Me diz aí, escreve aí nos comentários. Aonde você estava quando Jesus te encontrou? Ao lado ou no fundo do poço? É forte, né? É muito forte. Jesus, ele não queria plateia, porque ele sabia que o assunto que ele iria tratar com ela era um assunto delicado, principalmente com mulheres, né? Expor, falar daquilo que você já fez, confessar pecado não é fácil para ninguém. Quando há um verdadeiro arrependimento, há um constrangimento, mas é necessário. O Senhor, ele fez isso de forma muito sábia ali, não para expor aquela mulher, mas para mostrar para ela: ei, filha, eu sei o que você fez,
Eu sei exatamente o que você fez, mas mesmo assim, eu decidi ter esse encontro com você. Mesmo sabendo de tudo que você fez, eu amo você. Eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para estar te dando um direcionamento. Eu estou aqui para te ensinar a fazer uma nova rota, para que você volte, refaça a rota e volte para o plano original que Deus tem para sua vida e para minha vida. Outro ponto-chave ali é que Jesus conversa com ela, quebrando regras culturais. Existia essa briga entre os judeus e os samaritanos. Então, é por isso que ela questiona no texto: como é que pode tu, sendo judeu, conversar comigo, samaritano? E Jesus, ele mostra ali que ele veio para quebrar isso. Ele veio para quebrar essa questão de que todos, o acesso é para todos. Todos podem chegar a Jesus através da oração, através da entrega, né? Como ele disse, nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito, independente da tua geografia, independente da tua nacionalidade. O Senhor, ele veio para quebrar todos esses dogmas, essa religiosidade que existiam na época ali e que ainda existe até hoje. Então, Jesus veio além do passado, da história, da rixa, da briga que tinha entre os judeus e os samaritanos. Jesus não expõe, ele revela com amor. Ele trabalhou perfeitamente ali, todo aquele cenário. Ele veio desconstruindo e tirando todo o misticismo que aquela mulher carregava. As barreiras, que ela não podia adorar nem no monte, ela também não podia adorar em Jerusalém, porque ela não podia entrar por ser mulher, por ser samaritana, e no monte de sacrifício Deus não ia receber, porque não era de qualquer jeito. E Jesus revelou para ela que estava chegando o momento em que não precisaria mais adorar no monte e nem no templo, que nós poderíamos adorar em qualquer lugar. Aí vamos aqui, a transformação, a identidade. A mulher rejeitada se torna uma mulher revelada. Essa mulher, depois desse encontro que ela teve com Jesus, uma chave girou. Ela entendeu que ele não estava ali para julgá-la, como as mulheres, né, as pessoas daquela cidade faziam. Jesus não estava ali para expor, ele não foi ali só para dar uma profecia ou uma revelação daquilo que ela foi feito e não deixar solução nenhuma, não. Ele foi ali para dar uma solução, para que houvesse uma transformação no caráter, na postura. E ele usou esse testemunho dela. E a Bíblia fala que através dessa mulher, muitos milagres aconteceram ali. Jesus só ia ficar horas, né? Só estava de passagem, ele acabou ficando mais dias, porque essa mulher se permitiu ser transformada, ela aceitou o confronto, se colocou ali uma mulher posicionada, que acabou falando do amor de Deus para outras pessoas. Eu fico imaginando aqui, imagina que ela chegou ali gritando na cidade: olha, tem um profeta ali no poço, ele revelou tudo que eu tinha feito, e ele realmente, ele é o Messias, ele se revelou a mim, pecadora, ele disse que ele é o Messias. E muitas pessoas foram para lá, muitas pessoas foram curadas. Eu fico imaginando as próprias pessoas que falavam, né, que condenavam, que julgavam, receberam seus milagres, foram curados. A Bíblia não fala exatamente quais tipos de milagres que foram feitos ali. Imagino que, né, muitas pessoas foram libertas de situações espirituais, cegos, mudos, surdos, enfim, através da improvável, através daquela pessoa que ninguém dava mais nada, que só tinha decreto de morte, só tinha decreto de falência, só tinha decreto de que essa daí não tem mais jeito, é só vexame, é só vergonha. Mas foi essa mulher que Jesus pegou e mudou a história, e todos puderam ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa.
E se ele fez na vida da mulher samaritana, ele fez na minha, ele faz na sua. Porque o mesmo Deus de ontem, hoje é o de sempre. Ele continua fazendo milagres. Então, a mesma mulher que era motivo de vergonha, agora está anunciando Jesus. Ela volta para a cidade, ela fala com quem antes a julgava. E muitos creem. Deus usa exatamente a área que foi ferida para gerar propósitos. Essa mensagem que eu tenho para você hoje, talvez a tua família não acredita mais em você por conta de toda a tua história, de tudo que tu fizestes até hoje. Talvez o teu marido ou a tua esposa não acredita mais na tua mudança, porque você já prometeu que vai mudar várias vezes, que vai melhorar e continua no mesmo erro. Talvez o pessoal do teu bairro, da tua rua, que te conhece, que sabe a mulher ou o homem que você é, não acreditem mais em vocês. E aos olhos humanos, as palavras, os decretos que vêm não tem jeito, você não dá pra nada. Mas daqui, nós acabamos de ver uma história de uma mulher improvável. Uma mulher que aos olhos humanos não tinha mais jeito, não tinha o que esperar dela, a não ser vergonha, mais escândalo, mais vexame. Mas Jesus, ele veio e nos mostrou que ele veio para pessoas como ela. E se você se identifica com uma mulher samaritana, busque o Senhor, tenha um encontro com ele, se derrame diante dele. Jesus deixou claro aqui nessa passagem que nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Entre na presença dele. O que ele estava dizendo, que está chegando a hora, é porque aqui Jesus ainda estava no ministério dele. Ele ainda iria passar, teria muitas missões ali para se cumprir até o dia da crucificação, até o dia que Jesus seria morto, que ele desceria aos mortos e que ele ressuscitaria. O véu iria se rasgar e nós não teríamos mais essa barreira de adoração no monte, de adoração em Jerusalém, como era naquela época. Jesus estava dizendo para ela: ei, Deus é Espírito, você pode adorar em qualquer lugar, você pode adorar dirigindo, você pode adorar lavando uma louça, limpando uma casa. Ele disse lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque o teu pai que te vê no secreto, ele vai te honrar em público. Ele ouve a tua oração. Mas precisa ser em espírito e em verdade. Então faça como essa mulher, tenha esse encontro, entre na presença de Deus de uma forma e você vai sair de uma outra forma. De uma forma transformada, de uma forma leve. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados de rotina, de trabalho, de exaustão, de estresse, problemas financeiros. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje. Eu não sei se o problema que você está passando hoje é na tua vida sentimental, como é na vida dessa mulher. Essa mulher estava completamente fragilizada, emocionalmente desestruturada. Mas ela chegou na presença de Jesus e Jesus mostrou para ela que não tem como sair da mesma maneira, da forma que a gente entra. Muitas vezes nós estamos angustiadas, com a nossa alma batida, e coloca um louvor, entre no seu quarto, fale para Deus o que você está passando, peça ajuda. Não fique nessa melancolia, não fique nesse sofrimento, porque o maligno, ele se alimenta disso. A nossa alma, ela precisa disso. Se alimentar de tristezas, de coisas que passaram. Não, o que passou, não tem mais como voltar. Mas nós podemos sim, com Jesus, ele pode escrever uma nova história na sua vida. Assim como ele fez comigo. Escrever uma história diferente. Se voltar para ele, quem sabe você não vai estar anunciando o evangelho, assim como aquela mulher samaritana, assim como eu hoje estou fazendo aqui com vocês. Você também, é isso que o Senhor quer, que você se levante, que você erga-te. Por isso ele disse efatá, né? Erga-te, levanta-te. Eu quero mudar a tua história, eu quero
cuidar das tuas feridas. Eu quero cuidar do teu emocional. Muitas vezes a gente está no foco num problema. É uma separação, tô doendo, tô chorando, meu marido me abandonou, minha esposa saiu de casa, ou eu tô desempregado, e a gente está ali com a nossa alma batida e só olhando para o problema. Ei, eu quero te dizer que você tem um Deus, você tem um Pai. Busca o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Peça ajuda. Procure homens, mulheres de Deus, pessoas que têm uma vida verdadeiramente com Deus, que possam te ajudar, te dar um direcionamento. O Senhor, Ele usa pessoas. O Senhor, Ele usa pessoas. Vamos pensar lá no fim da história? Imagina que em Sicá existiam pessoas que estavam precisando de um milagre. Em Sicá existiam pessoas que estavam precisando conhecer Cristo. Deus usou aquela mulher improvável. Usou a samaritana. Fica imaginando aí. Já pensou se uma dessas pessoas que receberam esse milagre era uma das pessoas em que tacava o pau nela? Olha como Deus faz, olha como o plano de Deus é lindo. Pessoas que falaram mal, criticaram, apedrejaram, receberam milagres através dela. Então, não aceite mais essas palavras da sua vida. Não fique mais no lugar onde você está. É preciso levantar. É preciso tirar a camisa do vitimismo. É preciso dizer não. Eu preciso me levantar. Eu preciso reagir. Eu preciso buscar quem pode verdadeiramente me ajudar. E o nome dele é Jesus. E eu tenho certeza que o seu encontro com Jesus já está marcado na agenda de Deus. Mas você precisa se permitir ser sarada, se permitir ser confrontado, porque libertação, ele é um processo. Ele é um processo, não é um ato. Existem muitas situações, porque no dia que não tiver mais nada para Deus tratar, não, mas eu já estou liberta. Não, tá não, irmão, sempre tem alguma situação, porque no dia que você não tiver mais, o Senhor vai te recolher, para você não se contaminar novamente. Vai fazer o quê? Hora extra na terra? Correndo o risco de se manchar de novo? Porque não tem como ficar aqui e não pecar. Não existe essa possibilidade. Então, tem sim áreas na nossa vida, tem coisas que precisam ser desligadas, tem coisas que precisam ser renunciadas, tem coisas que precisam verdadeiramente ser deletadas e não bloqueadas. Delete. Aquilo que te faz mal, delete. Não só bloqueie, porque quando vier a tentação, você vai querer lá desbloquear, fazer contatinho. Não, exclui o que não serve para você, exclui. Tira da sua vida. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentarmos à mesa dos escarnecedores. Então não sente mais as mesas que te fazem mal. Não te sente mais em lugares, não frequente mais lugares que te levam para a morte, que te distanciam de Deus. Busque se aproximar, busque santidade, faça renúncias, busque, ora, peça ao Senhor. E você vai ver que assim como essa mulher teve a vida dela transformada, o Senhor vai fazer com você. A Bíblia diz: eis que estou à tua porta e bate. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Essa porta é a porta do teu coração. O Senhor está te dizendo hoje: ei, eu estou na tua porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Se eu entrar, eu vou mudar a tua história. Se tu me permitir entrar no teu coração, eu vou mudar esses decretos. Não pense que para você é o fim, não pense que acabou, não. Talvez aquilo que você está pensando que é o fim, que não tem mais jeito, é o início de uma grande trajetória com Cristo. O Senhor, Ele é especialista em transformar histórias falidas em grandes homens e mulheres de sucesso. O Senhor, Ele não erra endereço. É com você mesmo que Ele está falando. Mas você precisa deixar Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Amém? Era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Quero agradecer por cada um que assistiu até o final. Muito obrigada. Medite nessa história e que o Senhor fale com você. Que não seja só mais um vídeo,
para distração, porque você tá rolando ali o feed. Não, que seja essa palavra, ela seja para mudar a tua história, para você refletir nela e pensar realmente o que essa menina falou é verdade, eu preciso fazer isso. Eu preciso reconhecer que eu estou ao lado ou no fundo do poço. Mas o que importa é que eu não preciso mais ficar ao lado ou no fundo do poço. Mas o que importa é que eu queira sair dele. Porque você precisa querer sair de perto do poço, ao lado do poço ou do fundo do poço. Amém? Fica com Jesus. Um beijo no teu coração e que a graça e paz esteja com cada um de vocês. Amém? Shalom, shalom. Graça e paz.